O tema da aula passada foi Meu pai e minha mãe já foram crianças. E com esse tema, a gente trabalha duas coisas com as crianças. Mata a curiosidade delas em saber que os pais e as mães foram crianças sim e como era. E ainda amplia a noção de tempo passado para elas. Vimos os brinquedos e brincadeiras dos nossos pais e de hoje em dia. E através desses brinquedos e brincadeiras do passado, de muito tempo atrás de hoje em dia, podemos construir com as crianças noções como mudanças e permanências. Boa aula! O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui para mais uma aula. Olá, pessoal. Oi, gente, tudo jóia? Oi. Tudo bem? O tema da aula de hoje é A Criança Tem História. Para a gente poder discutir esse tema, A Criança Tem História, a gente tem que primeiro acreditar realmente que cada pessoa tem uma história. Sim. E que a sua história é importante para si mesmo, para sua família e para a comunidade onde essa pessoa vive, né? Ô, Daniela. Fala, Glorinha. Mas me diz uma coisa, sabe? Às vezes eu acho que eu não tenho história, sabe? Imagina. É porque eu sei que eu nasci, eu cresci, coisa e tal, mas eu não compreendo como que isso é história. História não é aquela que está escrita nos livros e que conta a história de pessoas importantes, os heróis do país, da nação, não é, Daniela? Muitas vezes a gente tem a impressão que a história é essa, que é aquela que está registrada nos livros, sim, que foi selecionada por algum historiador e que os historiadores escolheram para contar. Mas, na verdade, todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, têm história, né? Mas então, por que a história de todo mundo não está escrita nos livros? Por que a gente encontra sempre informações sobre a história das mesmas pessoas, hein, Daniela? É verdade. É porque os historiadores, os pesquisadores, eles acabam fazendo seleções, interpretando os dados, né? E essas seleções, essas interpretações, acabam fazendo parte do conteúdo que eles organizam e que eles denominam da história da humanidade. E é essa história, então, selecionada e organizada pelos historiadores, que é escrita e colocada nos livros, né? Então, depende muito do ponto de vista de quem está organizando a história para registrar ou não no livro. E a gente acaba lendo a história selecionada por outras pessoas, né? Daniela, fala, Maria. Como assim? Você pode dar um exemplo? Eu posso te dar um exemplo, sim, Maria. Tá. Quer ver um exemplo bem interessante? Todo mundo, imagino, aqui conhece a história de Tiradentes. Sim, eu conheço. Né? Tiradentes é considerado um herói nacional, né? Tem até um dia aí, se não me engano, que é feriado. Alguém sabe? É sim, é o dia 21 de abril, Daniela. É mesmo. É isso aí, dia 21 de abril. Mas se Tiradentes é um herói, por que ele foi morto, esquartejado, né, enforcado e tal? O que o nosso país costuma fazer com os seus heróis? Nosso país costuma matar os heróis? Boa pergunta. Nossa, Daniela. Fala, Glorinha. Olha, na verdade, eu nunca havia pensado na questão dessa forma, sabe? Para mim, Tiradentes era um herói, pronto. Eu sempre soube que ele tinha sido enforcado, coisa e tal. Mas eu nunca pensei por que ele tinha virado herói, o que ele fez, então, para ser herói, sabe? Tiradentes, como ele vira um herói? Vou explicar para vocês. A história de Tiradentes está ligada à história da Inconfidência Mineira no Brasil, que aconteceu em 1789, então, né, a Inconfidência Mineira. E tinha esse movimento por líderes, vários integrantes da elite mineira. Essa elite mandava seus filhos para estudar em Portugal. E lá, em Portugal, eles acabavam tendo contato com as ideias iluministas, pensadas pelos grandes filósofos franceses, principalmente, que defendiam as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Nem sempre isso se tornava uma prática, mas em termos de ideias era o que eles defendiam.
E esses filhos da elite mineira, então, ao retornar de Portugal, chegavam no Brasil e se deparavam com uma organização política bastante arcaica para os modelos que eles estavam conhecendo na Europa, né? Então, eles questionavam o fato do Brasil ser uma colônia de um reino português, o fato de o Brasil ainda viver dentro de um regime de escravidão. Enfim, eles traziam várias questões que questionavam, enfim, né, a situação brasileira. E, então, os líderes chegaram aqui a organizar esse movimento. Havia um único integrante do movimento que participava como líder desse movimento, que não fazia parte da elite mineira, que era exatamente Tiradentes. Tiradentes vivia aqui no Brasil, nunca foi para a Europa e acabou tendo contato com essas ideias através desses colegas que voltavam de Portugal. E se encantou com as ideias e, segundo alguns historiadores, estudiosos do período, Tiradentes, de todos eles, foi o que mais se empolgou com essas ideias. A ideia do Tiradentes, fundamentalmente, era tornar o Brasil independente de Portugal e também uma república, e mais do que isso. Tiradentes, ele foi o mais radical deles no sentido que ele era o único que defendia o fim da escravidão. Para ele, uma república no Brasil não combinava mais com a escravidão. Só que isso acontece em 1789, mas aproximadamente 2 anos depois, o movimento sofre uma traição de um integrante que, para poder ter suas dívidas resolvidas, acaba entregando o movimento para as autoridades aqui no Brasil, que na época era a colônia, e o movimento acaba encerrado. Tiradentes, então, mais ou menos 2 anos depois, 1791, 92, acaba sendo preso, enforcado, esquartejado, ou seja, a história de uma pessoa indesejada na colônia acaba sendo encerrada e, a partir daí, ninguém mais no Brasil ouve falar de uma pessoa chamada Tiradentes. Mas, Daniela, como isso vai mudar? Como a gente sabe a história de Tiradentes se ela foi esquecida, não é mesmo? Né? Boa pergunta, Walter. Eu vou explicar para todo mundo, então. Depois da morte de Tiradentes, então, até 1822, o Brasil vai continuar vivendo no que eles chamaram, os historiadores chamaram, e o próprio governo da época, de Brasil, Reino Unido a Portugal. Esse período o Brasil não era independente ainda. É em 1822 que Dom Pedro I, segundo a história oficial, acaba proclamando a independência e torna o Brasil, então, um reino independente de Portugal. Durante esse tempo todo, Tiradentes continua sendo uma pessoa esquecida, uma história esquecida. E isso vai se perpetuar até muito perto de 1889, que é exatamente o ano da proclamação da República. Um pouco antes disso, um pouco antes de 1869, os republicanos, as pessoas envolvidas no movimento que lutava pela República, acharam que seria conveniente para a história do nosso país mostrar, então, para todos os brasileiros e brasileiras daquele período, que a luta pela República não era uma história recente, mas sim antiga. E procurando, então, um apoio onde se fortificar para contar isso, eles acabaram encontrando os documentos que falavam sobre a condenação de Tiradentes. Mas isso em 1888, por aí, um pouquinho antes, então, da proclamação da República. Esse movimento acaba, então, ao proclamar a República, acaba por transformar Tiradentes em herói. E, então, neste momento, é interessante para quem está no poder, ou seja, agora os republicanos, transformar o Tiradentes no herói. Ou então, Tiradentes, a história dele passa de uma pessoa não aceita, uma pessoa que não é bem recebida pela colônia, 100 anos depois, é transformado em herói pelos outros integrantes do poder, né? E assim a gente construiu, então, um herói na história do Brasil. Ah, Daniela, foi assim, então, que transformaram o Tiradentes em herói. Olha só, hein? Puxa vida. Ô, Daniela, e como que esse pessoal de 1888, eles sabiam da fisionomia de Tiradentes, sendo que não tinha retrato naquela época, não é verdade? Havia, de certo, alguma pintura, algum quadro do Tiradentes? Essa é uma boa pergunta, Glorinha. E interessante pensar sobre isso. Sim. Porque, realmente, Tiradentes, como eu já expliquei para vocês, ele não fazia parte da elite. E, ainda que naquela época fosse muito comum
que as pessoas mais ricas contratassem pintores para fazer seus retratos, essa não era uma condição de Tiradentes, não. Mas, Daniela, aí já é demais, né? Como é que a gente conhece o rosto de Tiradentes? Tá todo mundo careca de saber que ele, em qualquer livro de história, tá por aí, né? Essa é uma boa pergunta e a gente pode falar até de mais uma espécie de um truque dos republicanos, né? Na verdade, não havia nenhum retrato, nenhuma pintura de Tiradentes e não tinha como saber como ele era, né? Então, a saída foi procurar uma imagem ideal que trouxesse, né, o que seria Tiradentes. E eles foram buscar essa imagem ideal exatamente no rosto, numa representação de Jesus Cristo. Essa representação de Jesus Cristo já é uma construção histórica, né? Então, essa imagem de Jesus Cristo caía muito bem para um país republicano, nascendo república, e cristão. Então, uma imagem à semelhança de Jesus Cristo, não é? Daniela, Fala, Maria. essa história realmente é chocante, né? Porque, veja, primeiro, o Tiradentes não era herói, era um inimigo da pátria. Depois, quando interessa a quem estava no poder, tiram Tiradentes da lista de inimigos, criam uma imagem para ele e, como num passe de mágica, o transformaram num herói nacional. Ficou muito bom o resgate que você fez da nossa aula, Maria. Mas, veja, por aí a gente pode imaginar quantos heróis, quantas heroínas estão esquecidos na história do Brasil, né, ao longo do tempo. E também quantos heróis chamados assim podem não ter sido heróis. A gente começa a perceber que a ideia de ser herói ou não é uma construção e que defende interesses de uma determinada época, né? Mas mais importante do que isso, estudar uma história como a de Tiradentes ou de outros personagens é importante para a gente compreender que cada um de nós tem história e que a nossa história é importante. É importante para a nossa comunidade, é importante para a gente, para a vida da gente, né? Vocês não topavam contar a história de vocês para mim, não? Legal isso. Olha, Podemos sim, contar. eu posso começar. Maria, Oi, conta pra gente a tua história, Maria. tá. Bom, é simples. Bom, eu tenho 25 anos, portanto, nasci em 1979, né? E eu sou professora do ensino fundamental, eu estou fazendo CNS, sabe por quê? Porque eu quero ter mais subsídios para trabalhar com os meus alunos daqui para frente, né? Só. Ah, legal, hein, Maria? Bacana. Obrigada. Você, Walter? Eu? Então tá, bom. Além de ser aí o goleador quando era pequeno, né? O que mais que você tem para contar aí? Bom, Daniela, eu tenho 24 anos, né? Portanto, nasci em 1980. Eu trabalho como garçom durante o dia e faço o curso do CNS à noite. Sou voluntário de uma creche aos sábados. E meu sonho é mesmo ser professor do ensino fundamental. Olha É isso aí. Por isso que você faz tanta pergunta sempre, né, Walter? Um monte de pergunta. Legal. E você, Glorinha? Desculpa. Glorinha, você, qual é a tua história? Conta pra gente aí. Daniela, eu vou confessar que eu tô muito emocionada, eu tô me sentindo até mais importante com o fato de você querer ouvir minha história, sabe? Sabe que isso é bacana. As crianças na escola, ou qualquer pessoa, na verdade, quando conta a sua história e ela é ouvida por outros, isso causa uma sensação de respeito, de importância. Isso é muito importante. Valoriza a pessoa, valoriza a história da pessoa. Mas diga lá, conta pra mim. Bem, Daniela, eu tenho 30 anos, né? Então, eu nasci em 1974. E eu trabalho atualmente numa loja de artigos esportivos, né? E eu sou voluntária de um curso EJA à noite, sabe? E o meu sonho é ser professora e diretora escolar. Eu sou muito estudiosa, né? Você já sabe. E me interesso pela teoria e pelos autores da educação. Eu acho que essa postura é fundamental para a minha formação, sabe, Daniel? Então, como vocês viram, valorizar a história de cada um é muito importante. Então, Daniela, eu quero saber uma coisa. Você não vai contar a sua história, não? Eu vou, Walter. Vou sim. Mas eu fico agora meio sem graça, né? Eu quero saber. Ó. Eu também. Vamos lá, então. Bom, eu nasci em 1965, numa cidadezinha muito pequena, no litoral de Santa Catarina. Enfim, cresci lá, vim morar em Curitiba em 1979 e acabei aqui fazendo toda a minha formação. Sou professora desde 1986, né? Tenho
Sou professora de língua portuguesa, primeiro fiz letras, depois fiz minha faculdade de História, acabei terminando também. E agora, em 2004, esse ano, né, eu fiz meu curso de mestrado, concluí ele esse ano, em 2004. E daí, também, além disso, tenho a minha vida com 3 filhos, o Caio, que tem 9 anos, o Caetano, que tem 5, o Cauã, que tem 1 aninho e aprendeu a andar agora esses dias. Olha. Que legal, Daniela. Assim parece que a gente se conhece mais, né? E até começa a respeitar mais o outro, né? Não é isso mesmo? Mas, sem dúvida, É. quando a gente conhece o outro, conhece a história do outro, a gente passa por um processo de respeitar muito mais, né? E a gente se aproxima, e isso, na escola, é extremamente interessante. Não só com as crianças, mas com os colegas, professores e professores que trabalham com a gente, né? Ô, Daniela, e como que a gente pode estar desenvolvendo esse trabalho dentro da escola com as crianças, né? Boa pergunta, Glorinha. Mas eu vou responder isso depois do intervalo. Então, pessoal, deu para dar uma descansada, voltaram no intervalo? Bom, agora eu vou responder a pergunta da Glorinha sobre como fazer esse trabalho na escola, né? E a gente vai explicar isso com uma atividade chamada A Linha da Vida. A Linha da Vida, então, é um trabalho onde as crianças vão registrar, ano a ano, a historinha de sua vida. Elas vão contar coisas que aconteceram, colar fotos, fazer desenhos, colocar algum documento da sua vida, enfim, mas sempre registrando os fatos ano a ano. Ô, Daniela, mas como elas lembrarão de tudo isso, hein? E como elas conseguirão as fotos e os documentos? Na verdade, Walter, as crianças, não vão conseguir fazer essas coisas sozinhas, né? Elas vão precisar da ajuda de pai, mãe, avós, irmãos, tios, enfim, as pessoas que convivem com ela e que terão condições de relembrar os fatos da vida dela, de pegar as fotos, emprestar, de pegar algum documento, emprestar para ela, enfim, as pessoas, os adultos, né, que convivem com ela, que poderão organizar esse material para ela, né? Legal. Ah, tá. E como planejar, né, o tempo de trabalho? Né? Se a maioria das crianças tiverem 8 anos, por exemplo. É verdade. Isso vai depender de uma grande organização da professora ou do professor, né, Maria? Ah, tá. Porque como a gente tem turmas aí com o quê? 25, 26 alunos, às vezes um pouco mais, 30, dependendo, a gente vai ter que organizar uma folhinha para cada criança. Aliás, eu trouxe uma aqui para mostrar de exemplo para vocês. Legal. Tá? Ô, Daniela. Eu montei como se fossem vocês, tá? Tá. Para vocês terem uma ideia. Por exemplo, esse daqui, a folhinha da Maria, né? Tá vendo aqui, olha. Maria? Que legal? Legal. Já tá com sua foto. Então peguei uma foto sua ali na secretaria, né? Aí fizemos um desenho seu, a escola e tal, e deixamos um espaço aqui para você contar as coisas que aconteceram na sua vida em 1997. Daniela, e Fala. depois das folhas preenchidas, o aluno leva para casa? Não, Maria, na verdade não. As crianças levaram para casa as folhas vazias para serem preenchidas com a ajuda dos pais, mães, avós, irmãos e tal. Depois de preenchida, elas trazem a folha para a escola e essa folha tem que ser guardada na escola, junto com os seus colegas. Eu tenho aqui uma forma interessante para mostrar como a gente pode organizar esse material, para não ficar tudo espalhado, perdido pela sala, né? Eu trouxe aqui uma caixinha e eu vou mostrar então como é que dá para a gente organizar isso. Esses plásticos comuns, né? A gente pode ter um para cada aluno. Aqui, por exemplo, tem um do Walter, né? Olha. Então aqui, a cada final de semana que o Walter traz a sua folha relativa a um ano preenchida, a gente coloca dentro desse plástico com o nome dele e pode guardar nessa caixa de camisa e tal. Vou mostrar da Glorinha também, né, Glorinha? Ai, que Cabelo bom. radical. Aqui. Então, aqui, outro ano da vida da Glorinha, que ela vai contar a história dela, né? Então, tá aqui o desenho, a foto. E a cada ano, então, até completar os anos de idade da criança, vão ser guardadas todas as folhinhas aqui dentro. E com o tempo, essa caixinha vai ficar cheia, né?
E aí vem um outro momento que é um momento super importante, que é cada criança recebeu o seu plástico com todas as suas folhinhas para montar o seu livro, a história da sua vida. Né? Que legal, Daniela. Assim, cada criança vai acabar tendo a sua história registrada, não é mesmo? E é um momento muito interessante porque cada criança, com essas suas folhinhas reunidas, ela vai poder fazer uma capa para o seu trabalho. E daí a gente coletivamente na escola pode furar, né, e costurar, ou então colocar um grampeador mesmo, algo mais simples. Mas enfim, a criança vai ter toda a sua vida ali escritinha, organizada, fotos, documentos e tal, e com uma capa que ela desenhou. Na capa pode ter foto, desenhos de quando ela era menor, alguma informação que ela achou bacana da sua vida, mas enfim, cada um vai ter seu livrinho com a história da sua vida, né? Isso é interessante. Legal. E assim a criança fica com a sua história, aprende a organizar os fatos do ano a ano, né? E a gente ainda consegue fazer uma super avaliação do seu trabalho, né, Daniela? Sim, porque na medida que você vai observando a criança, que você vai vendo como ela trabalha, como ela traz os dados organizados, até como ela registra seu texto, como ela escreve, você vai tendo dados para avaliar o trabalho da criança. Claro. E uma coisa que é bem legal de fazer, que a gente pode fazer tranquilamente no trabalho desse, é convidar coleguinhas de outra turma para virem conhecer a história da vida das crianças. E para isso tem que ter toda uma organização, né? Podemos convidar também os pais, as mães, enfim, quem ajudou a criança. E nesse momento, cada criança tem que estar preparada, porque ela vai abrir o seu livrinho e vai contar um ano da história da sua vida. É um momento que chega a ser até emocionante, na verdade, né? Porque as crianças se sentem meio comovidas, né? Afinal, estão ali os colegas das outras turmas, pai, mãe, e é um momento, então, de contar a sua história. É um momento interessante esse. Um evento social que emociona, né? É verdade. Eu acho que a gente tem uma história aí para ver, não tem, Daniela? Puxa, legal, Maria, uma você história. já tá... Maria tá lembrando. Toda aula a gente tem o nosso momento da história. E a história que a gente vai ouvir hoje é uma história muito bonita, de uma autora que eu admiro muito, Ana Maria Machado, e que essa história, De Olho nas Penas, ela escreve a história de um garotinho, né, que nasce no Chile, apesar dos pais serem brasileiros, os pais são brasileiros, ele nasce no Chile porque os pais estão exilados, né, devido à ditadura militar no Brasil, e ela vai contar a história desse garotinho que é brasileiro, mas nasce no Chile, depois com um golpe no Chile vai embora para a Europa e depois para a África. Enfim, é uma história muito bonita que a gente vai ouvir agora. Então vamos ver. Vamos lá? Legal, vamos lá. Então é a hora da história. É hora da história! É hora da história! Miguel tinha 8 anos, 2 pais e uns 5 países pelo menos. Às vezes ele não conseguia muito bem arrumar todos esses números dentro da cabeça. Ou somar, diminuir, multiplicar e dividir tudo isso dentro do coração. E volta e meia pensava no que podia fazer para botar essas coisas no lugar. Como não descobria, continuava tocando a vida. 8 anos não é nada demais, nem de menos. Muita gente tem. E quem não tem, já teve ou vai ter. Isso não chegava a ser muito complicado. 2 pais já é um pouco mais encrencado. Quer dizer, a maioria das pessoas tem um só. E algumas não tem nenhum. Isso é que é triste de verdade. Mas 2, um bocado de gente tem também. Alguns amigos de Miguel tinham. A Adriana, por exemplo. Quando era pequena, os pais dela tinham se separado. Depois a mãe casou de novo. Era o mesmo caso dos pais de Miguel. Assim a gente fica com 2 pais. E tem que botar ainda uma porção de países no meio de tudo isso. Primeiro tem o Brasil, onde nasceram a mãe e os 2 pais de Miguel. E que também é o país que fez Miguel ficar sendo brasileiro. Mas não foi onde ele nasceu. Ele nasceu mesmo foi no Chile. E por isso é um bocado chileno. Com este texto, Ana Maria Machado ganhou o prêmio internacional, uma espécie de Nobel da literatura infantil, chamado Hans Christian Andersen. E ela escreveu esse texto em 1982
né? Ainda dentro da ditadura militar no Brasil, e foi premiada agora, mais recentemente, no ano 2000, e esse prêmio é considerado um dos mais importantes do mundo, dado a autores da literatura infantil, né? Agora, então, vamos às nossas dicas de estudo. A dica, então, de estudo para hoje não é exatamente uma leitura ou um aprofundamento em discussões e textos e tal, e sim uma troca de experiência entre vocês. Gostaria que vocês, então, se reunissem e se propusessem a contar cada um a sua história. Olha que legal. A partir de uma pergunta que pode levantar várias questões depois para serem discutidas, né? Como, quando e por que cada um de vocês resolveu se tornar professor ou professora? A partir dessa questão, cada um contando um pouco da sua história a partir do ponto de vista de ser professor ou professora, vocês vão ter um material riquíssimo para trocar experiências, se conhecer um pouco mais e crescer no trabalho daqui para frente. É isso aí. O tema da aula de hoje foi A Criança Tem História. E com esse tema, vimos que a construção de exercício como a linha da vida pode resgatar para a criança muitas informações e dados sobre a sua vida. Analisamos como Tiradentes virou um herói. E com a análise da história de Tiradentes, percebemos como um determinado período pode construir um herói em qualquer história do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. E vimos também que valorizar a história de cada um é muito importante. E é importante exatamente porque as crianças e até nós, adultos, assim temos certeza de que a nossa história faz parte da grande história. Nós estamos ajudando a construir a história da nossa cidade, da nossa escola, do nosso país. Até a próxima aula!